E a palavra de Deus é muito forte. Hoje é o último encontrão deste ano de 2025. Agora o próximo encontrão vai ser quando? 2026. Então não deixe de aprender o que você precisa aprender. Amém, igreja? Amém. Não deixa, nem em nome de Jesus. Olha o que a palavra de Deus ela fala. Aquele, e esse aquele, letra maiúscula, se trata de quem? De Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Muita gente para por aí quando está lendo. Mas essa passagem continua, é uma passagem maravilhosa. Nosso Deus pode fazer mais do que a gente pedir, mais do que a gente imaginar, mais do que a gente pensa. Deus nos faz algo maior, é maravilhoso. Mas tem a continuação aqui, ó. De acordo com o seu poder que atua onde? Em nós. Então o Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pensa, do que tudo aquilo que a gente imagina, do que tudo aquilo que a gente pede, desde que o poder dele esteja em nós. A nossa vida vai ser uma vida de sucesso se a gente estiver em Deus. Quando a nossa vida está em Deus, existem algumas atitudes que a gente toma. Quando a nossa vida está em Deus, a gente toma algumas atitudes importantes. E eu quero falar justamente sobre isso. Eu quero falar sobre as 5 atitudes de quem vai viver os sonhos de Deus. Quem aqui quer viver os sonhos de Deus? Quer mesmo? Pergunta a pessoa do seu lado. Fala, você quer? Quer viver os sonhos de Deus? Olha que os sonhos de Deus são lindos e maravilhosos. Quem crê? Mas para isso, nós precisamos ali tomar essas 5 atitudes, né? Ter essas 5 atitudes para a gente ver os sonhos de Deus. Qual que é a primeira atitude? Vamos ler junto aqui. Juntos. Aprender com fidelidade é obrigação, mas lealdade é decisão. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a primeira coisa que você vai ter que aprender aqui hoje, é que fidelidade é obrigação na vida do cristão. O cristão, ele tem a obrigação de ser fiel. Agora, e a lealdade? A lealdade é uma decisão. E talvez você fique até perdido. Você fala assim, pastora, agora vamos ser sinceros, sempre achei que era a mesma coisa. Fidelidade e lealdade. Quem achou que sempre foi a mesma coisa? Alguém? Achou? Não é? Lealdade, fidelidade. Qual que é a diferença de fidelidade para lealdade? Vamos falar de fidelidade. Fidelidade é quando existem ali 2 pessoas e elas combinam uma regra entre elas, né? Existem alguns combinados entre essas 2 pessoas. Então, uma mulher vai casar com um homem, é necessário a fidelidade. E a fidelidade é isso, é você cumprir algumas regras, alguns combinados. Por exemplo, não me traia, não me abandone, não me troque, não me machuque, não me engane, não minta para mim. Isso daí é um acordo, não é? Quem é que é casado? É casado? É um acordo. Que não acontece só no casamento, em todos os aspectos. Quando você trabalha numa empresa, é a mesma coisa. Existe
empresa, a pessoa que trabalha na empresa, também é necessário o quê? A fidelidade. A fidelidade é importante. Não enganar, não falhar, não pisar na bola. Isso é a fidelidade. A fidelidade, ela tem a ver com uma espécie de contrato, para você conseguir entender o que é a fidelidade. Por outro lado, o que é a lealdade? A lealdade é diferente. Por exemplo, eu sou leal a Bianca, por exemplo, eu sou leal a Bianca, porque eu tenho naturalmente em mim essa ética, essa lealdade em mim, porque eu amo a Bianca, eu respeito a Bianca, então eu sou leal a Bianca. E aí, para você entender, a lealdade é sobre o que acontece quando a Bianca não está. A Bianca não está aqui, numa roda de amigos, num lugar. E o que eu vou fazer? Eu vou defender. Eu sei qual é o caráter da Bianca. Se alguém for falar, a Bianca não presta. Eu vou falar, opa, eu não vou participar e falar assim, é mesmo, né? Nossa, eu acho que a Bianca ela não presta. Eu não vou participar, mesmo que ela não me veja, mesmo que ela não me assista. Eu sou leal, é uma coisa natural. Se eu sou leal a ela, eu conheço o caráter dela, sei que é mentira algo, eu não vou participar daquela mentira. Pelo contrário, o que eu vou fazer? Defender. O nome disso é o quê? Lealdade. A lealdade é uma atenção às dores, ao sentimento do outro, sem que o outro precise falar para mim, sem que a Bianca chegue em mim e fale assim, ó, se alguém falar mal de mim, você me defende? Ó, você sabe que eu sou uma boa pessoa. Ó, você vai estar sempre do meu lado? Não precisa estabelecer. A fidelidade, ela é ali o contrato. Você é fiel ao contrato. A lealdade, ela vem do caráter, é natural. Eu quero dar um exemplo aqui. Quem tem cachorro? Tem cachorro? Você sabia que o cachorro ele é um exemplo do quê? De lealdade. Ele é um exemplo de lealdade, o cachorro. Por quê? Porque você não fala assim, ele não fala assim, ó, eu vou te lamber se você deixar eu dormir na sua cama, hein? Senão você vai chegar do serviço e não vou nem olhar para a tua cara. Não tem condição. Ele simplesmente é leal. Ele é leal para o dono. Quem é que tem cachorro? Seu cachorro é leal? Ele é leal. Ele está contigo, ele está com você. Você trabalhou o dia inteiro, você chega à noite e vai fazer o quê? Uma festa. Porque o cachorro é esse exemplo de lealdade. E nós, gente, nós precisamos ser fiéis e nós precisamos ser também leais. E a lealdade é muito importante. Você precisa ser leal, que é essa condição de essa coisa natural de você, por amor e por respeito à pessoa, sabe, você é leal a ela. Isso é uma virtude que, se você quer crescer na vida, viver os sonhos de Deus, você precisa ter. Você precisa ser desse jeito. Você precisa ser leal às pessoas que estão do seu lado. Da mesma forma como você precisa ser leal a Deus. Ser leal a Deus, isso é muito importante. Porque a fidelidade é obrigação. Por exemplo, o dízimo. O dízimo ele é uma obrigação. Então aquele que é fiel vai cumprir o dízimo. Opa, é uma obrigação. Deus me mandou, então eu vou obedecer. Mas a lealdade é você fazer, porque você conhece o caráter da pessoa. Você conhece o caráter dele. Eu vou fazer se ele me pedir.
a uma reação que eu tenho com a pessoa. Isso é muito importante você compreender. Porque na fidelidade você cumpre regras. Na fidelidade você cumpre regras. Na lealdade você protege valor, pessoas, princípios. É diferente. Vocês estão conseguindo entender ou está difícil, gente? Está difícil, pessoal? Eu posso ser fiel sem ser leal. Eu posso ser fiel sem ser leal. Porque fiel é eu cumprir as normas, as regras do acordo. Agora, eu não sou leal sem ser fiel primeiro. Porque a lealdade é a fidelidade aprofundada. A lealdade é o que... A pessoa leal, ela também é fiel. Ela cumpre contratos e ela faz além. Ela faz por ela, pelo amor, pelo respeito que ela tem. Então, pessoas que são leais a Deus, essas vencem na vida. Você olha a história de grandes homens, Abraão, Isaac, foram homens leais. Foram homens que estavam com Deus em todos os momentos. Eu quero colocar até uma frase aqui que fala assim, ó: Deus não busca apenas pessoas fiéis ao que fazem, mas leais ao que Ele é. Então, a gente vai ter que pensar assim, puxa, eu vou ter que ser além, mais do que fiel. Fiel é obrigação, preciso ser. É obrigação. Fiel é o mínimo. Mas a lealdade é o que fez, por exemplo, Abraão ser chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Foi a lealdade que fez com que Abraão fosse chamado amigo de Deus. Então, olha só a diferença entre um e outro. Primeira coisa, você precisa compreender isso. Amém, pessoal? Segunda coisa, preste muita atenção. Segunda atitude importante, se você quiser viver os sonhos de Deus, você vai ter que fazer trocas inteligentes. O que são trocas inteligentes, pastor? O que isso significa? Vira uma pessoa ao seu lado e fala assim, ó: ninguém vence sem trocar alguma coisa. Deus trabalha com trocas. Por que eu estou te falando isso? Quem lembra da mulher que ia ser apedrejada? E aí o Senhor Jesus, ele entra bem no caminho e ele fala assim, ó: aquele que nunca pecou, aquela mulher, ela ia ser o quê? Morta. Ela era uma mulher morta. Porque era regra, era lei, ali estava uma mulher morta. Ali estava uma mulher condenada. Essa mulher condenada, ela trocou a sua condenação por uma coisa: pelo vai e não peques mais. Não é assim, eu não vou ser e acabou, minha atitude não muda. A gente sempre precisa estar trocando o que é ruim e colocando algo bom na nossa vida. Sempre você vai ter que trocar. Por isso que a pessoa que serve o diabo e serve a Deus ao mesmo tempo, eu conheço muita gente que nem da igreja serve a Deus. Em alguns lugares ela serve a Deus, em outros lugares ela serve o diabo. Na verdade, essa pessoa, ela está em todo momento fazendo o quê? Servindo o diabo. Na verdade, em todo tempo essa pessoa está servindo o diabo, porque isso tem que ter uma troca. Você tira o mal para o bem entrar. Não é isso que o Senhor falou? Haverão 2 senhores no seu lugar. Por que vai ter 2 senhores liderando uma cabeça? Sempre é uma troca. E na nossa vida a gente tem que aprender a fazer trocas inteligentes. Tem gente que faz troca boa. Troca a salvação. Quem estava domingo aqui? A troca boa, troca a salvação pelo pecado. Isso é uma troca inteligente? A troca que o diabo quer
Mas a troca que Deus espera é que você tire tudo que é ruim e coloque no lugar algo bom. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Ansiedade. Quando a gente quer fazer e a gente fica apavorado com as coisas, preocupado, será que vai dar certo? Será que não vai? Aquilo atormenta a nossa vida. É um sentimento bom, ansiedade? Qual que é a troca inteligente que a gente tem que fazer? Então a gente tira a ansiedade, troca por obediência. Eu vou obedecer a Deus. Deus manda eu confiar. Deus manda eu me acalmar. Eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou trocar. Por exemplo, medo. A pessoa tem medo. Tudo ela tem medo. Tem medo de tomar atitude. E até medo real mesmo. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha tanto medo. Eu dormi no quarto dos meus pais até meus 12 anos de medo. Claro, eu era perturbada, né? Nervosa, muitas coisas acontecendo. Mas olha só, quando eu aceitei Jesus, o que aconteceu com o medo? Sai! E aí o que entra no lugar? A fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. E aí que mora o negócio. Às vezes você fala assim, pastora, mas eu determino que eu não tenho medo, mas no fundo eu tenho. Ter medo vai no medo mesmo. Que a fé é isso, é você pôr o pé e depois Deus põe no chão. Quando você troca o medo pela fé, quando você vê, você já realizou o que você precisava realizar. Amém, pessoal? Por exemplo, reclamação. Ô Bianca, vem cá. Fala alto aqui que eu estou sendo microfone. Ô Bianca, fala para mim o que aconteceu quando você trocou a reclamação. Nós fizemos um propósito. E esse propósito completou quanto tempo? 1 ano. 1 ano agora. A gente fez um propósito. Um jejum. Jejum do quê? De não reclamar. E o que aconteceu, Maria? Aconteceu que a minha vida mudou completamente. E Deus falou muito com o meu coração na época, porque eu estava assim, meu olhar estava contaminado. E aí eu achava tudo um saco. Ai, porque, nossa, minha casa, porque está suja, porque está ruim. E meu trabalho é muito chato e eu não aguento mais. E tudo estava olhando como se fosse muito chato, um saco e não acredito. E aí Deus falou, vai fazer o propósito de não reclamar. E mais, não só não reclamar, ainda agradecer. Porque você tem que trocar. Você tem que tirar a reclamação. Não é só tirar, é uma troca. Fala para o seu lado. Não é tirar, é trocar. Eu não reclamo, mas também eu fico emburrado. Não. Você tem que tirar a reclamação e colocar gratidão no lugar. Você compreende? E aí, no primeiro dia, já começa a reclamar. Nossa, porque está chovendo. Nossa, peraí, reclamei. Aí já parava. Obrigada, Senhor, porque está chovendo. Nossa, que saco, que calor. Obrigada, Senhor, porque está calor. Ai, que saco, meu cachorro faz uma bagunça. Obrigada, Senhor, porque ele é ativo, muito alegre. Porque eu tenho cachorro. Porque eu tenho cachorro, porque ele é uma leal. Obrigada, Senhor, pela louça, né? Obrigada, se a gente está com a louça suja, porque a gente teve que comer. E aí, mudou completamente a minha vida por completo, porque agora eu consigo olhar, porque foi um hábito. No começo foi muito difícil. Toda hora eu percebi o quanto realmente estava contaminada, porque eu reclamava para fora e para dentro. Reclamava do cliente, que saco o cliente, isso, aquilo. Reclamava de tudo. E aí quando a gente começa a perceber, você vê que na verdade a nossa vida, você não tem gratidão, né? E aí Deus fala na palavra ao contrário, que a gente precisa pensar tudo que é louvável, tudo que é admirável. Ele não fala pra gente pensar coisas ruins. E às vezes a gente não nota, né? Porque a gente fez propósito há 1 ano atrás, quando as coisas estavam difíceis, mas há 3 anos atrás teve um teatro aqui. Quem lembra do teatro Bom Dia, Boa Tarde? Lembra daquele teatro? Foi um teatro justamente sobre o quê? Gratidão. E quem é que foi que fez o teatro? A obreira. Eu fiz. E aí naquele momento você,
sua visão, seus olhos estão olhando para o ruim. E como a reclamação, ela impede a gente de ver o sonho de Deus. Conforme a obreira falou, ela mudou de vida quando o olhar mudou. Ela substituiu, tira a reclamação, colocou a gratidão. Tira a pressa, coloca o processo. O que é o processo? É a organização. Como que você vai fazer as coisas? Às vezes a gente faz as coisas tudo igual doido. Parece doido. Aí depois tem que refazer de novo. Porque mais corrido as coisas, faz de mau jeito. Eu vi um vídeo que a mulher estava no telefone e com as compras. Aí ela passa as compras assim, aí ela pega e vai embora. Ela pega as compras e vai embora sem pagar. Ela fala, moça, tem que pagar. Aí ela volta e fala, moça, eu não sei onde está o celular. Infelizmente, procura na bolsa, o homem fala, moça, o celular está na sua mão. Aí ela, meu Deus, desculpa. Aí ela paga e fala, obrigado, vai embora. Ela fala, moça, as compras. Aí ela volta, ai, me perdoa, e coloca o celular lá em cima, cumprimento o homem, obrigado, por você ter me lembrado, vai embora. Moça, celular. Aí ela, desculpa. Olha quanto de tempo foi perdido, porque a pressa, já diziam, né, os avós, é inimiga de quem? E o processo da organização, você pensar assim, como que eu vou fazer? Acordar de manhã, coloca o celular para despertar 10 minutos, 20 minutos antes, você não vai morrer. Fala para o seu celular, você não vai morrer se você acordar 10 minutos antes. Prometo! Promete! Hã? E aí você já vai pensar, o que eu tenho que fazer hoje? Vou fazer isso. Você faz uma organização na sua mente. O processo é importante, funciona no trabalho, funciona em todo lugar, funciona até aqui na igreja. Quando a gente junta para limpar a igreja, é 1 hora acaba tudo. Quando é um só limpando, é 2 dias. Então, tudo é organização, tudo é a gente parar e refletir, tem que trocar. Controle, tem gente que quer ter o controle da sua vida. Se o homem soubesse cuidar da sua própria vida, não tinha estragado tudo desde a criação. Quem é que tem que ter o controle? O Senhor. Vamos pedir para Deus, aumenta a minha fé, coloca no meu coração a confiança. Confiança. Não é fácil, é mais fácil falar do que ter. É mais fácil eu falar para você do que ter. Mas a gente precisa pedir para Deus tomar essa decisão. Está se sentindo desanimado? Mas o Senhor já falou, digo fraco, eu sou forte. Então você vai ter que se levantar e lutar. Porque existem certas lutas que você só vai conseguir se você lutar. Ninguém vai poder fazer no seu lugar. E a tua parte, o Senhor não vai. Deus vai fazer tudo o que você quiser. Se você for fiel a Ele, Ele vai fazer tudo, menos a sua parte. A sua parte é sua. Você compreende isso? Quem compreende? Então, se você quer ser bem sucedido, 5 passos estão aí. Vai ter que fazer troca inteligente. Parar de reclamar no trabalho para ser bem sucedido financeiramente. Começar a ser grato. Parar de reclamar em casa para Deus abençoar, ter união e não ter separação. Parar de fazer as coisas que o diabo gosta e a gente substitui por coisas que agradam a Deus. Uma troca. Tira o pecado, coloca a santidade. Ah, mas não é fácil. Não é. Não foi fácil nem para Jesus morrer na cruz. E Ele fez, a gente vai vencer. Ninguém falou que vai ser fácil. Mas Deus falou que você podia ter bom ânimo. Se Ele venceu, a gente vai vencer. Amém? E é sobre isso. Bora seguir. Quem não está disposto a fazer, né, a troca necessária vai travar no meio do caminho. Quem troca, faz a troca que Deus espera de você. Amém, gente? Próximo. Qual que é o terceiro? Escolher honrar. Escolher honrar. Honrar quem? O abençoador, a bênção, a caminhada e até a luta.
É honrando. Primeiro você honra, agora depois você honrar. É honrando. E você vai honrar quem? Você vai honrar o abençoador. Tem gente que honra a bênção, não honra o abençoador. Você tem que honrar quem? O abençoador. Deus vem em primeiro lugar. Aí você honra depois a bênção, que é a sua família, que é aquilo que Deus te entregou, os seus bens, as suas conquistas. Você precisa honrar. Tem gente que não honra as suas bênçãos. Como a gente acabou de falar, a pessoa sempre reclamando, sempre xingando, esse carro é uma porcaria, essa família é uma droga. E aí tudo desanda. Você tem que honrar o abençoador que é Deus, sendo fiel, fugindo do pecado, fazendo a vontade dele. Você tem que honrar a bênção, que é tudo aquilo que Deus entregou para você, o seu trabalho. O seu trabalho é a bênção que Deus te deu. Aí você não honra o teu trabalho, você quer ser bem sucedido? Não tem nem lógica. Tem que honrar o seu trabalho. Como você honra o seu trabalho? Se esforçando, fazendo sempre mais, fazendo tudo como se fosse para Deus. Você tem que honrar a caminhada também. A caminhada é o caminho, porque todo dia vai ter o caminho. Tem bênção que você já tem bênção que você quer ter. E existe um caminho até a bênção que você quer. Tem um caminho até a promessa que Deus quer te entregar. Mas você tem que honrar no meio do caminho. Você não pode ficar reclamando. Ai, mas como demora, hein? Tem gente que só volta a fazer assim, caramba, Deus, demora demais. Estou esperando aqui minha promessa, minha bênção. Não! Você tem que honrar a caminhada. Você precisa honrar a caminhada e até a luta. Como assim, pastora? A luta eu odeio. Honre a luta. Porque até na luta que a gente passa, a gente aprende. Até na dificuldade a gente sai maior, sai diferente. Até naquilo que a gente não entende, sai diferente. Sabe? A gente tem que fazer diferente. Até que você não compreenda. Não reclame. Não joga tudo para cima. Não desista. Honrar é muito importante. Quem desonra, todo esse processo não está pronto para alcançar o próximo nível. Você consegue entender isso? É muito importante você viver uma vida onde você honra as pessoas ao seu redor, a sua caminhada, o teu Deus, a tua fé, as bênçãos. E quando a gente fala honrar ele é um princípio. Honrar ele é mais do que considerar. Honra não depende da fase. Ah, é uma fase boa, eu vou honrar. Estou passando por uma fase ruim, o que eu vou fazer? Reclamar, desanime, desiste, porque está numa fase ruim. Não. A honra não depende da fase. Depende da fase. Eu quero fazer o seguinte. Já que honra revela maturidade espiritual, né? Quem honra na luta está pronto para receber a promessa. Nós vamos fazer uma dinâmica. Eu quero duas pessoas aqui. Vem aqui na frente, duas pessoas. Isso. Ô Gui, segura essas duas placas. Nós vamos aprender na prática o que honra e o que desonra. Qual atitude honra a Deus, honra os nossos bens, as pessoas ao nosso redor, honra a fé que você declara, e quais atitudes não honra? Vamos lá, vou fazer com você, hein? Tá aqui as duas. Você vai levantar a placa para eles, mostrando se o que eu falar aqui é honra ou desonra, fechou? Vamos lá. Falar mal de alguém que te ajudou no passado. O que
estão com sono, gente? Desonra. Desprezar pequenas conquistas. Desonra. Abençoar quem te corrige com amor. Honra. Ó, o Gui tá bom, hein, Gui? Troca aí por ele, vamos ver se ele consegue. O Gui acertou todas, hein? Vamos lá. Pode sentar lá, Gui. Vamos lá, vamos ver se ele acerta, hein, gente? Vamos lá. Permanecer grato, mesmo sem entender o processo. Honra. Eu acho que vocês não valem. Tá melhorando, tá quase, hein? Desvalorizar o que Deus te deu porque você está olhando para o que o outro tem. Olha o que uma igreja se levanta! Parecer mole na igreja é honra ou desonra? Ficar na fé na igreja. Olha como vocês estão inteligentes. Deixa eu fazer assim, ó. Vem cá, Guilherme, segura um e ele segura outro. Eu vou falar e vocês vão apontar. Eu quero saber vocês. Guilherme aqui, ó, vai simbolizar honra e desonra. Só simbolizar, hein, ô Gabriel? Aí vocês vão apontar. Eu vou falar, você vai apontar. Se você acha que significa honra ou se você acha que significa desonra. Vamos treinar aí, hein? Ó, ser honesto e íntegro, mesmo que ninguém esteja olhando. Tão bom, hein? Desobedecer a palavra de Deus por não concordar com ela. Tem gente que acha que sabe mais que Deus. Falar com respeito sobre alguém que não está presente para se defender. Atitude de honra. Reconhecer publicamente quem caminhou com você nos bastidores. Honra. Murmurar sobre a luta enquanto Deus está te amadurecendo nela. Celebrar pequenas conquistas como parte de algo maior. Desprezar conselhos porque acha que já sabe o suficiente. Eu já sei, pastor, eu já sei. Tem gente que já sabe. Ser leal a quem te estendeu a mão, mesmo quando você não precisa mais dela. Olha que eu senti uma dúvida aí, hein? Deixa eu contar um segredo para vocês. A lealdade está em não você usar as pessoas. Você vai ser leal a uma pessoa, mesmo que você não precise mais dela. Você sabe como uma pessoa tem caráter, como ela trata alguém que não depende. Sabe? Aliás, que ela não depende. Você consegue entender? Vamos ficar atentos em relação a isso? Comparar sua caminhada com a de outras pessoas. Permanecer fiel aos valores, mesmo quando tudo isso lhe custa oportunidades. E por último, reconhecer que a luta também faz parte da construção do seu caráter. Muito bom. Vocês estão bom? Tá bom. Pode botar aqui, Gui. Eu estou fazendo um bom trabalho. Vocês estão bom? Pode viver uma vida honrosa? Opa, pula aí que eu já esqueci de colocar aí que você não está aprendendo. Bota aí pro próximo. Qual que é o quarto, gente? Quarta atitude? Pensar sempre nas consequências antes de se permitir cair. Por que pensar nas consequências antes? Quero contar para vocês uma história que, infelizmente, é uma história real. Um pai bebeu muito, chegou em casa, agrediu a esposa, bateu muito na esposa, bateu tanto na esposa que ela desmaiou. O filhinho desesperado pedia para ele parar de bater na mãe, mas ele estava completamente fora dele. Ele catou aquele garoto. O menino tinha mais ou menos uns 5, 6 anos de idade.
E ele foi para o parapeito da varanda ali. E ele ameaçava se jogar. Os vizinhos disse depois para a televisão que eles ouviam o garoto falando: papai, por favor, papai, não faz isso, papai, não joga a gente, papai, por favor, papai, eu quero ir com a mamãe, por favor, pai, não faz isso, por favor. E simplesmente aquele homem, ele não deu ouvidos àquele menino. O que ele fez? Com aquele garoto no colo, ele se jogou. No 12º andar do apartamento dele. Os dois caíram lá embaixo e os dois morreram. Quem que é a mãe ou o pai? Levanta a mão. Temos bastante pai. Para pensar nisso. Todas as vezes que você cai, os seus filhos estão no seu colo. Todas as vezes que você cai, os seus filhos estão no seu colo. Já parou para pensar nisso? Quando você estiver debruçado na beirinha da internet, à beira da pornografia, à beira do vício, quando você estiver à beirinha de um flat, quando você estiver na beirinha da ilegalidade, pecado, quando você estiver, para pensar. Pare, através do Espírito Santo, ouça a voz dos seus filhos. Ouça a voz dos seus filhos falando: pai, não faz isso. Mãe, não faz isso. Porque toda vez que você cai, seu filho está no seu colo. E talvez você fale assim: eu não tenho filho. Eu falo uma coisa para você: as pessoas que você ama sofrem junto com você, mesmo que não seja o seu filho, seja o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, sofre junto com você, porque você tinha que ser a porta para Jesus entrar. E quando, ao invés de você abrir a porta para Jesus entrar na sua casa, você cai, você está caindo com todos eles ali. Ouça a voz deles. Quando você estiver à beira de uma queda, ouça a voz deles falando: não faz isso, por favor, não faz isso, não acaba com a gente, dizendo: por favor, não pula, não cai, nós estamos com você. Eu ouvi essa história e eu fiquei muito tocada, porque eu falei: poxa vida, parecia que o filho não tinha nada a ver com o pai, mas ele estava no colo do pai. E a atitude do pai não matou só o pai, matou o filho também. E quando a gente tem atitudes ruins, a gente não paga sozinho. As pessoas ao nosso redor pagam também. Sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, seus filhos vão pagar o preço. Você precisa tomar muito cuidado. E outra coisa, o contrário acontece da mesma forma. E o contrário acontece da mesma forma. Toda vez que você se ajoelhar e começar a orar, seus filhos estão no seu colo. Toda vez que você tomar essa decisão de estar na fé, fazendo jejum, fazendo a escolha certa, ter uma vida de oração, tua família está no teu colo. A tua família também vai ficar bem, porque você está sendo a porta. Você está sendo aquilo que liga a tua família a Deus.
para que um dia eles possam estar na fé, para aqueles que não estiverem. Você precisa estar firme. Toda vez que você decidir fazer o certo, entenda, as pessoas que estão próximas a você, da mesma forma que elas morreriam com a sua atitude errada, elas podem ser salvas pela sua atitude correta. Você consegue entender isso? Então não pula. Não pula para o pecado. Não pula para o erro. Não pula. Pensa na voz da sua família, das pessoas que você ama. Pensa no Espírito Santo. Porque sim, antes de você pecar, o Espírito Santo fala no seu coração, não faz isso. Sabe aquela coisa que você pensa assim? Ah, será? Esse será é o Espírito Santo falando, não faz essa besteira, não faz. E às vezes você não está pronto para ouvir a voz das pessoas que você ama, a voz de Deus, e aí você toma atitudes erradas. Poxa, esse quarto, né, que é pensar sempre nas consequências antes de se permitir cair, é muito importante, porque normalmente as pessoas fazem ao contrário. Elas pensam no que elas fizeram, elas nunca pensam no que as suas atitudes podem fazer. Isso é muito sério, é muito sério. Então pensa nisso. Você quer ser bem sucedido? Quem quer ser bem sucedido em todas as áreas? Você vai pensar antes. Se aquele pai tivesse ouvido a voz do filho, ele tivesse pensado, ele teria feito aquilo? Não. As pessoas, elas não pensam. E aí o diabo fica para matar, matar e destruir, tem acesso às pessoas que não pensam. E quando você pensa, quando você não age assim, fechando os olhos e ó, rolando no cocô, tem gente que cai, às vezes ela se levantar e se limpar rapidinho, ó, seguir a vida na fé, limpo, já que Deus está aqui, pode perdoar, pode limpar, pode dar uma nova chance, uma nova vida. Em vez da pessoa começa a descer, ela está rolando no cocô. Todo culto ela vem. E ela não muda, está sempre na mesma, e não muda, e não faz. Porque pensa depois. Ela até pensa, mas pensa sempre depois que caiu. O segredo é pensar antes. Se você pensar antes de cair nas consequências, você não vai cair. Você vai pelas pessoas que você ama. Lembra de Jesus, do sacrifício da cruz, e fala, opa, não vai valer a pena. Pensa antes. Amém, pessoal? E antes de eu ir para o quinto, não foi não. Antes de eu ir para o quinto, eu quero aqui fazer um desafio. Quero fazer um desafio. Quero chamar uma pessoa aqui na frente. Vem, Isabela, você vai estar desesperada. Está desesperada, Gabriel 2? Olha, Isabela, o que é isso aqui? Uma bolinha de papel. Isabela, faz um favor para me tirar. Mais uma bolinha, mais uma bolinha. Pronto, você vai lá onde está a prática. Presta atenção aqui. Você. Calma. Muito bem. Muito bem. Isabela, presta muita atenção. Imagina que o sucesso da sua vida, depende de que você acerte essa bolinha nesse copinho. Bora lá. Primeira tentativa, vai. Deu ruim dela. A Isabela vai ficar dando uns passos aqui, ela se esforçou, você se empenhou, hein? Você se empenhou. Mas só com um problema.
coisa. Até a dedicação da Verônica. Que dedicação. Não teve resultado nenhum quando ela não se atentou a uma coisa chamada proximidade com Deus. Eu não quis colocar isso, não dá spoiler. Compreender que a proximidade com Deus vale muito mais do que qualquer outra coisa. Compreender que na nossa vida é assim. A proximidade com Deus vale muito mais do que qualquer outra coisa. O que mais importa nessa vida é a distância que você está do Senhor Jesus. Porque tem gente que se mata na vida e não é bem sucedido. Tem gente que se esforça por ela mesma. A bolinha bate e fica igual quando a cabeça da Verônica de volta. A pessoa se esforça para fazer. Você se dedicou tanto sua vida toda pela sua força para conseguir as coisas. E no final, mais importante do que a capacidade, do que o esforço, do que tudo isso, toda a dedicação do mundo está na proximidade. Tudo isso que é bom só vale se você estiver perto de Deus. Quanto mais perto, mais possível. Quanto mais longe, é impossível. É assim que funciona. Quer ter um sucesso? Quanto mais perto de Deus, mais possível. Quanto mais longe, é totalmente impossível. Porque sucesso não é de Deus. Sucesso é o sonho de Deus na nossa vida. Amém, pessoal? E a palavra de Deus é muito clara, porque a gente às vezes pensa que vai fazer as coisas com a força do nosso braço. É o suficiente eu me dedicar, eu me esforçar, é minha força. Mas o Senhor Jesus diz assim, ó: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repete, o que o Senhor Jesus falou pra gente? Sem mim Nada podeis fazer. E você perde tempo. Perde tempo. Seu braço cansa, sua mente funde. E passa ano após ano. E aí o seu quadro se realiza. Mas dessa vez vai ser diferente. A gente passou para você todas as atitudes que você precisa ter para você estar pronto para ter a realização. A obreira vai distribuir um para cada um e você vai levantar quem nós vamos orar. Em nome de Jesus. Coloca aqui o quadro, obreira. Você vai receber um quadro como esse. E nesse quadro, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar aqui o que você deseja. Você pode escrever, pode colar foto. Você pode falar assim: Senhor, eu quero ter mais comunhão contigo. Ou colar foto de muitas coisas. Eu estava conversando em casa e a gente pegou, né, Angélica? A gente não trouxe, né, um quadro. Mas a gente pegou um quadro antigo e a Angélica estava mostrando para a gente esses dias e ela falou: puxa vida, olha aqui, eu pedi uma família e aí Deus deu. Eu pedi várias coisas, né? E aí a gente foi, ó, se esforçando, fazendo as coisas de Deus, cuidando, e Deus foi acrescentando. Quando eu cheguei, a obreira Verônica falou: o quadro dos sonhos, eu era criança quando eu fiz, estava até escrito tudo errado. Falei para ela: tinha uma foto, bota no grupo da igreja. Porque você vê a fé de uma criança, mas estava lá usando a fé. Gente, grandes coisas o Senhor vai fazer na nossa vida. Nós vamos orar agora, nós vamos pedir para Deus nos ajudar nas atitudes que a gente precisa, que é a